Chama Marilu Cabanhas. Bom dia, Marilu. Oi, Glauco, bom dia para quem está acompanhando a gente aqui no Jornal Brasil Atual. A gente vai falar agora, Glauco, sobre o projeto de lei, né, que trata do licenciamento ambiental, o PL 3729/04, que será analisado hoje na Câmara dos Deputados. Esse tema estava na pauta ontem, mas foi adiado para esta quarta-feira. Esse PL define regras gerais a serem seguidas para a emissão de licenças para obras e empreendimentos. Carlos Mink, Edson Duarte, Gustavo Krause, Isabela Teixeira, José Carlos Carvalho, José Goldenberg, José Sarney Filho, Marina Silva e Rubens Recupero, 9 ex-ministros do Meio Ambiente, divulgaram uma carta pública em que criticam duramente esse projeto de lei. E críticas, obviamente, serão feitas também pelo nosso colunista Wagner Ribeiro, professor do Departamento de Geografia da USP e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental. Oi, Wagner, bom dia. Bom dia, Marilu, bom dia quem nos acompanha. Bom, Wagner, esse PL sobre o licenciamento ambiental merece aí críticas, né? Conseguiu unir aí ex-ministros de governos de diversos espectros políticos, né? E ativistas já falam que esse projeto de lei é a mãe de todas as boiadas, praticamente acaba com o licenciamento ambiental no país, Wagner? Não há dúvida, Marilu. Esse projeto de lei, ele de fato passa a boiada, né? Inclusive, um dos itens que é claramente beneficiado, né, sem necessidade de licenciamento, de acordo com o relator, é justamente a expansão da atividade agropastoril, inclusive também a pecuária. E em vários momentos, quando a gente lê o relatório, lê o documento que foi disponibilizado no dia 10, agora segunda-feira, fica muito marcado o caráter de classe, né? Ele chega a falar que é imoral, imagine você, querer pedir licenciamento ambiental para 5 milhões de propriedades rurais do Brasil, e especialmente quando está vinculado a, por exemplo, expansão de área agrícola, expansão da pecuária. Quando um relator usa esse tipo de palavra, ele está deixando claramente seu caráter de classe, né? Então, esse é o tipo de enfrentamento que nós estamos tendo pela frente agora, no dia de hoje, né? Não por acaso esses 8 ministros se manifestaram ontem, houve também um tuitaço, que eu diria bem sucedido, essas duas iniciativas, porque conseguiu que o projeto que seria votado ontem vai entrar em pauta hoje. É provável que esperamos, né, que ele não entre em pauta, e se entrar em pauta, que ele seja recusado. Embora nós sabemos também que a dificuldade é enorme, porque há uma ampla maioria, né, uma importante bancada hoje ruralista no Congresso brasileiro, que vai certamente fazer gestão para que esse projeto seja aprovado. E o que ele tem de tão danoso à sociedade brasileira, Marilu? Primeiro aspecto fundamental é que o licenciamento, ele é como diz bem o nome, né? É um pedido de licença à sociedade de um indivíduo, de um empreendedor, seja ele uma empresa, seja ele um produtor rural, enfim, seja até o órgão público, né? Que quer, por exemplo, ampliar uma estrada. Isso tudo é uma licença, né? Que você pede para a sociedade, diz, olha, eu quero fazer isso, posso fazer? Né? Vou gerar tais impactos. Será que a alternativa que eu estou trazendo é a que vai onerar mais ou menos em termos ambientais a sociedade brasileira? Então, ele é, antes de mais nada, uma política pública de enorme interesse público, né? Que está vinculado diretamente ao famoso artigo 225 da Constituição brasileira, que diz que nós devemos preservar o ambiente e as condições ambientais do Brasil para as suas gerações atuais e futuras, né? Então, ele é de fato um pedido de licença, ou seja, é pedir permissão para fazer algo. E a sociedade interagindo, colocando por meio das audiências públicas, né? E às vezes de análise dos estudos de impacto e relatório de impacto ambiental, sugerindo, olha, por que você não vai por esse lado, vai por aquele lado, né? Um dos argumentos que sempre se usou contra o licenciamento é que ele atrapalha o investimento. Na verdade, o que atrapalha o investimento é quando você tem um desvio, né, entre aspas, para usar uma palavra amena, onde você não olha para o interesse público, você quer simplesmente fazer com que o interesse de um indivíduo se sobreponha ao interesse público, seja ele de uma comunidade local, um povo originário, também em áreas urbanas, enfim, nós temos aí, não faltam exemplos, né, nos últimos anos do Brasil, onde o interesse público ele não é respeitado e as consequências ambientais são muito graves, né, como a gente já viu aí por vários crimes ambientais que são relatados no Brasil nos últimos anos. Então, o licenciamento ambiental ele é, de fato, muito importante, ele é de interesse da sociedade brasileira, e não por acaso, desde 2004 ele está pautado no Congresso Nacional, enfrenta muitas dificuldades, porque, de fato, né, a bancada ruralista sempre, quando não é conveniente, eles sempre obstruíram as votações, precisa ser dito isso claramente.
Nos últimos anos, o deputado Kim Kitaguri era o relator, ele, bem ou mal, conduziu algumas poucas reuniões, enfim, também apresentou um texto nos últimos anos que não era satisfatório junto aos ambientalistas, principalmente. A comunidade científica é muito pouco ouvida, né, nesse momento, um pouco consultada, infelizmente. E agora, do nada, né, o presidente da Câmara fala, vou botar em discussão, aprova em regime de urgência. Esse deputado, que eu simplesmente não conhecia, inclusive, né, mostra claramente seu sentido de classe, com um relato que foi construído claramente com objetivos de beneficiar o agronegócio, entre outros setores, mas o agronegócio é absolutamente explícito. E aí eles querem aprovar tudo isso sem discussão, sem ouvir a comunidade científica. Então, o autoritarismo que está posto no governo federal, ele não é exclusivo, né? Nós temos também hoje na Câmara um ranço autoritário presente, né? E que pode trazer consequências seríssimas para a sociedade brasileira, inclusive o próprio setor do agronegócio, né? Ainda na semana passada nós vimos aí supermercados europeus exigindo restrições, diminuição do desmatamento do Brasil, senão vão parar de comprar produtos, inclusive produtos agropecuários, que é hoje a nossa grande pauta de exportação. Enfim, então, de fato, eu diria até um tiro no pé se esse projeto de licenciamento for aprovado como está pela própria camada dos ruralistas, né? Eles não têm sequer clareza das consequências ambientais aqui e também das consequências para o próprio negócio deles em termos de exportação. Agora, Wagner, nessa nova proposta está previsto também o autolicenciamento, uma licença autodeclaratória. Explica para a gente como é que é isso. Veja, Marilu, na verdade, o estudo de impacto ambiental e o relatório de impacto ambiental, eles são contratados pelo empreendedor. Isso é um erro que vem desde os anos 80 e que a gente esperava que, de alguma forma, isso pudesse ser reparado com uma nova lei de licenciamento. Por isso que ninguém está satisfeito com a atual lei de licenciamento, a verdade é essa. Porque nós sabemos, eu tenho alunos que trabalham, e ex-alunos, né, que trabalham tanto elaborando o relatório de impacto ambiental, quanto também em órgãos de fiscalização, IBAMA, ICMBio, órgãos regionais pelo país, inclusive. E o que acontece é o seguinte, Marilu, na elaboração desses relatórios, geralmente o pessoal fala, nós costumamos fazer 3, às vezes até 4 versões. Aquele que é o ideal, né? O segundo, que já começa a negociação com o empreendedor, fala, mas isso aqui não é bom para mim, etc. Então, começa a haver uma negociação, chega então a 3, 4 versões, que é apresentada apenas uma delas à sociedade para discussão. Esse é o documento que é geralmente exposto à licença pública e que é exposto também junto aos órgãos estatais. Os alunos que estão lá nos órgãos, ex-alunos, eles falam assim, olha, o documento chega aqui, às vezes, muitas vezes, é incompleto, com citações erradas. Houve já situações, Marilu, por exemplo, onde se mudam apenas as coordenadas geográficas, vem exatamente o mesmo texto, né? É assustador o que a gente encontra, e tudo isso está documentado, já tem tese, dissertações mostrando isso, né? Então, quando se fala que o licenciamento atrapalha, o que atrapalha, na verdade, é que não se quer fazer um documento adequado, segundo o melhor conhecimento científico que se tem sobre o tema, para você pedir licença para fazer, por exemplo, uma intervenção, seja uma expansão de uma hidrovia, seja uma expansão de uma rodovia, a instalação de uma ferrovia, que são os exemplos que ele está querendo isentar agora, né, de licenciamento. Então, se trata, na verdade, de você produzir um documento consistente, né, e quando esse documento não é consistente, ele chega no órgão público, o que o técnico faz? É mais ou menos agora o que a Anvisa está ensinando, né? Tem muito didatismo nesse processo todo das vacinas. Olha, não tá faltando documento, não dá para analisar dessa forma. E isso, então, começa a fazer o processo ficar moroso. É evidente que ninguém quer atrapalhar o empreendedor, não se trata disso a princípio, mas se trata de você ter um documento à luz do melhor conhecimento que se tem sobre o tema naquele instante. E isso raramente acontece. Por isso que o processo de licenciamento, quando entra no órgão público, começa aquele vai e vem, que eles chamam de burocracia, que eles chamam de atrasar o investimento, de desestimular o investimento, quando, na verdade, é a salvaguarda do interesse público que está em questão. Os técnicos que estão do lado de cá, ou seja, do lado do governo, atuando profissionalmente, né, como técnicos autônomos, eles estão ali salvaguardando o interesse público. Por isso que, muitas vezes, esse debate começa e, às vezes, prolonga-se por anos, né? E é verdade, prolonga-se por anos mesmo, porque o empreendedor não quer abrir mão do seu interesse específico diante do interesse maior, do interesse geral. E aí, esse documento que está em discussão agora, ele piora essa situação, porque vários desses empreendimentos, por exemplo, expansão, como eu dizia, né, de rodovias,
algumas atividades até de mineração, que ele chama de pequeno porte. Eu quero saber o que é pequeno porte, ele não define, por exemplo. Ampliação de rede de transmissão de energia elétrica, né? É só para dar um exemplo, no caso de estradas, né? Imagine você, um dos problemas que nós temos hoje com a dificuldade, né, em São Paulo é a conclusão do Rodoanel. Basicamente porque se quer fazer uma rodovia numa área de Mata Atlântica. Talvez com esse novo auto regulatório aí, você não precisaria ter toda essa celeuma, né, digamos assim. Nós teríamos então aí já concluído o Rodoanel, que é uma das obras de elevadíssimo impacto, por exemplo, né? E ele vai dizer, não, mas não vai aumentar a circulação, porque na verdade você vai tirar de outro lugar para passar para cá. Olha a polêmica que pode gerar, estou dando um exemplo hipotético aqui, né? Que pode gerar. E aí você vai ter, ao contrário do que ele está dizendo, muito mais controvérsia jurídica, né, do que ele está dizendo que vai resolver. Então, na verdade, é um documento muito ruim, né, porque ele torna esse autodeclaratório absolutamente questionável. O que é autodeclaratório para o empreendedor pode não ser para a sociedade brasileira, né? E quando é autodeclaratório, ele diz, olha, eu vou fazer só esse tipo de intervençãozinha aqui, depois você vai ver, ele desviou o rio, né? Você vai ver lá depois, ele muitas vezes... desviar rio, infelizmente, é uma prática, Marilu, muito mais frequente que as pessoas têm do que ocorre, né? E ele é tão grave quanto desmatar também. O cara fala assim, não, mas eu não desmatei. Você vai ver lá no terreno, ele desviou o rio, né? E outra coisa também que está posta é que ele diz que vai fazer muita fiscalização por meio eletrônico. De acordo, isso é possível para algumas atividades, outras não. O técnico tem que estar no campo sim, porque desvio de rio você não enxerga se você não estiver lá no campo. É só um córregozinho que eu desviei para lá, para cá. Então, o eletrônico é bom para controlar desmatamento, mas se você, por exemplo, ver desvio de curso d'água já não é possível, né? Porque você pode muitas vezes camuflar com outras estratégias que eles sabem muito bem como fazer, né? Então, são situações, Marilu, que a gente tem que estar muito alerta, muito atento e não podemos ser coniventes com esse tipo de situação. É preciso hoje fazer um novo tuitaço contra o PL, né? É preciso hoje entrar nas redes, e todos nós estamos hoje inseridos em diversas redes de pesquisa, e divulgar o quanto esse tipo de empreendimento, de liberação para empreendimento dessa ordem, vai trazer mais aumento do desmatamento, vai dificultar ainda mais a visão do Brasil no cenário internacional, porque é um passa-boiada generalizado, sim, né? E dessa vez o documento tem claramente um espírito corporativo, um espírito de classe, eu diria, quando o cara escreve lá que é imoral querer taxar a expansão do agronegócio. Muito bem, Wagner, pegando o gancho aí da mineração, que foi um dos exemplos que você citou, do jeito que está, a gente já teve as tragédias, né, de Mariana, de Brumadinho, em Minas Gerais, quer dizer, vai piorar, como você disse. Então, o que seria, né, piorar ainda mais do que a gente já viu até agora, né, como Mariana e Brumadinho? Veja, Marilu, é um liberou geral, né? Você, na verdade, passa a ter aí o Deus dará, né? É a desorganização total, né? É tirar o Estado da regulação ambiental de fato, né? Ele diz que não, é só para obras de grande porte, mas não qualifica que é uma obra de grande porte, não qualifica que é de pequeno porte, médio porte, enfim. E nós sabemos muitas vezes que uma obra pode ser de pequeno porte, mas pode trazer impactos seríssimos. A questão não é muitas vezes não é nem o tamanho da obra, mas exatamente o que vai ser feito. E às vezes ela está situada num ponto, por exemplo, na bacia hidrográfica, que ela pode ter um enorme poder de difusão, mesmo sendo uma obra pequena. Às vezes você tem uma obra grande num outro ponto, numa baixada, por exemplo, você pode, enfim. Então não é o tamanho do empreendimento que vai definir isso. É a posição que ele está na bacia hidrográfica, é também o tipo de empreendimento que vai ser realizado, que tipo de resíduo ele vai gerar, que tipo de material vai ser acoplado para você fazer a mineração, né? Então nós sabemos que esse é um problema seríssimo, né? E aí a necessidade, não por acaso, das usinas de rejeito, que depois acaba, como você citou, esses dois exemplos dramáticos no Brasil, mas teve Barcarena também, enfim, nós temos outras situações no Brasil, lamentavelmente, né, que mostram que a mineração, quando ela não é bem conduzida, ela pode sim gerar impacto, de alta relevância e de longa duração, né? E aí fica o ônus depois, o custo para a sociedade brasileira, os empreendedores simplesmente dizem, mas eu declarei que não ia fazer e tal, mas acabou fazendo, né? Então, é de fato muito preocupante, muito assustador que nessa altura do campeonato, com tudo isso que já aconteceu no Brasil, com os olhares internacionais que nós temos sobre o Brasil hoje para questões ambientais, né? Com tudo isso, se tem eu vou usar uma palavra talvez um pouco dura, mas a desfaçatez de querer passar um projeto dessa ordem nesse momento. Isso mostra realmente que aquela fala do ministro Salles do ano passado, né? Já está um pouco mais de um ano, de que a ideia é realmente passar a boiada, né? Eles perceberam que o ano que vem
provavelmente terão grande dificuldade de fazer uma bancada tão numerosa como fizeram esse ano, pelo menos eu espero que isso não ocorra de fato, né, que a população brasileira esteja alerta na hora de votar, e querem então, nesse ano e meio que falta pela frente aí, passar o que for possível, né? Porque eles sabem que depois de 2022, esperamos o Brasil tenha outra cara, outro perfil, e volte a ter aí eu vou usar a palavra bem dura, né? Rumo de um país civilizado, rumo de um país que respeita a Constituição, rumo de um país que está preocupado com o ambiente, com as gerações atuais, gerações futuras, que é o que deve ser preconizado no século XXI. Pois é, e olha o nível, né? O deputado Nery Geller, do PP do Mato Grosso, né? O relatório é dele. Ele foi investigado aí sobre uma invasão de terra pública no Mato Grosso, né, em 2014. Quer dizer, e sem debate público, né, nem dentro do Congresso, nem fora do Congresso, a sociedade está completamente aí alijada desse processo de discussão, né, Wagner? Sem dúvida, Marilu. Essa é outra grande questão que nós temos que estar em alerta, né? Se hoje passa uma pauta tão fundamental como a questão ambiental hoje para o país e para o mundo, o que virá pela frente, né? Se nós pensarmos aí em termos de questões vinculadas à cidadania, questões vinculadas ao acesso à saúde, questões vinculadas, enfim, ao próprio sentido da democracia nesse país. Então, é de fato muito preocupante, né? A sociedade brasileira tem que estar muito atenta ao dia de hoje, refazer um tuitaço, já que não podemos ter contato, né? Infelizmente, aglomeração, mas, enfim, fazer valer, né, o nosso interesse, o interesse geral da sua população brasileira, que está muito além dos interesses específicos de determinadas camadas importantes, que são importantes. Ninguém está dizendo que não se deve produzir, né? Mas se deve produzir segundo o interesse geral. Não é o Deus dará, não é eu faço o que eu quero, é o que eu faço, o que a sociedade brasileira permite que eu faça. E por isso que o licenciamento ambiental incomoda tanto esse segmento que quer ter um passe livre para fazer o que bem quiser e depois dizer, não, eu falei que ia fazer, mas acabou não dando certo, tive que dar uma desviadinha no rio ali, tive que fazer um ajustezinho na obra ali, mudei o traçado da rodovia. Enfim, a gente sabe como é que essas coisas operam no Brasil, infelizmente, e não vamos ter capacidade depois, se for liberal geral, aí que não vai ter condição de ter um técnico para cada empreendimento nesse país, né? Então é preciso sim manter as regras, manter aí a organização que está posta, aprimorá-la sem dúvida, sempre é possível, mas não da modo como está sendo proposto hoje. Por isso é preciso ser contra e se manifestar veementemente contra esse projeto. Muito bem, e uma dica é justamente utilizar a sua entrevista como instrumento de ação, né? Postar a entrevista do Wagner Ribeiro aí nos Facebooks da vida, no Instagram, enfim, para a gente poder fazer barulho, né? Então a gente sempre recorta, né? No final do jornal, lá vai a Karen, recorta a entrevista, coloca lá na Rádio Brasil Atual, na TVT, no setor de vídeos, aí você encontra lá a entrevista do Wagner Ribeiro, que é um colunista nosso aqui, de primeira linha, e que deu aí todos os motivos por que esse projeto é maléfico para o Brasil. Valeu, Wagner, um beijo para você, muito obrigada, viu, pela sua participação e seu ativismo, né, na área ambiental, que é muito importante. Valeu, Marilu. Até a próxima. Até a próxima. Falamos aqui com o Wagner Ribeiro, professor do Departamento de Geografia da USP e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.